Oi, oi, concurseiros e concurseiras. Hoje nós estamos aqui no pré-concurso do Roberto Quintino e nós vamos dar continuidade à matéria Legislação do SUS. Na última aula, a gente falou da história de saúde no Brasil e paramos na parte de Constituição Federal. Então, nós estudamos tudo antes da Constituição Federal. E agora, nós vamos falar a partir da Constituição. O que aconteceu a partir desse momento no Brasil durante a Constituição Federal e após a Constituição Federal? Então, é sobre isso a aula de hoje. Então, vamos lá. Antes da Constituição Federal, o Brasil possuía características excludentes. Lembra disso? Somente aqueles que contribuíam com a Previdência Privada Social, eles tinham acesso à saúde no Brasil. Então, temos aí, a partir de 88 e mais fortemente após a década de 90, através da publicação das leis orgânicas da saúde, o Estado ele vai passar a tutelar, a tomar essa responsabilidade de saúde e dar acesso à população aos serviços de saúde, tá bom? E a Constituição Federal, em 88, ela incorporou uma concepção de seguridade social como expressão dos direitos sociais, que são inerentes à cidadania. Então, integrou saúde, previdência e assistência. Então, nos primeiros artigos da Constituição Federal, nós vamos falar da Seguridade Social. Aguarde isso aí que nós já vamos comentar mais sobre isso. Mas então, através da Constituição Federal, nós reconhecemos então que a saúde é um direito, sim, é um direito de todo cidadão e é dever do Estado. Então, a saúde, a partir da Constituição de 88, passa a ser responsabilidade, passa a ser dever do Estado. E o Estado ele deve garantir um conjunto de políticas econômicas e sociais, incluindo a criação do SUS, que deve ser universal, público, participativo, ou seja, que tenha a participação da comunidade, descentralizado e integral. Vamos falar mais disso então, começar? Então, antes de entrar na parte de saúde propriamente dita, que nós temos artigos na Constituição específicos para a saúde, nós vamos falar primeiro da Seguridade Social. Tá? A Seguridade Social, nós temos 2 artigos na Constituição garantindo a Seguridade Social. Professora Carla, o que é Seguridade Social? Esses 2 artigos são o artigo 194, que primeiramente ele vem definir a Seguridade Social. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência. Como a gente vê aqui, então engloba saúde, previdência e assistência. Isso é a Seguridade Social. O artigo 194 vem falar que a Seguridade é isso aqui. Então, vamos ficar atentos. Essa parte de Seguridade Social não é uma parte que cai tanto em prova, mas quando cai, ela vai perguntar principalmente isso. O que engloba, o que compreende a Seguridade Social. E nós temos que saber que é esses 3, tá? E aí a gente tem que entender também que a Seguridade Social, que é composta por saúde, previdência e assistência, a gente tem que entender que a saúde é um direito de todos e é independente da contribuição. A previdência é um direito de trabalhadores e é de caráter contributivo e compulsório. E a assistência é um direito de todos que necessitam, independente da contribuição, tá? Então, isso, eu acho que a gente já consegue decorar, já consegue saber, até pela própria convivência que a gente tem. Então, a saúde, direito de todos, dever do Estado. Previdência, a gente tem que contribuir, é compulsório a contribuição para ter direito à previdência. E a assistência social é direito de quem necessita e independe de contribuição, tá bom? E aí, no artigo
artigo 194 vem trazendo as características dessa Seguridade Social. O que é essa Seguridade Social, professora? Quais são os objetivos da Seguridade Social? Nós temos a universalidade, tá? A universalidade, ou seja, é universal, é para todo mundo. Nós temos a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações rurais, ou seja, de forma justa, certo? Uniforme e equânime. Irredutibilidade do valor do benefício. Então, não se pode reduzir o valor do benefício da Seguridade Social. Então, uma pessoa, por exemplo, que já aposentou, a aposentadoria não pode reduzir o valor. Tá? Equidade na forma de custeio. E aqui nós vamos falar mais à frente, mas eu já vou comentar sobre. Equidade é diferente de igualdade. Equidade, então as pessoas que recebem mais, elas pagam mais. E as pessoas que recebem menos, elas pagam menos. Igualdade seria todos pagarem da mesma forma. Então nós temos essa diferença, tá bom? Seletividade e distributividade na prestação dos serviços. Aqui também vai reforçar esse caráter de justiça, tá? De que os que precisam mais, eles fazem mais uso, né? Então, a seletividade e a distributividade. E quem precisa menos, né, vai fazer menos uso desses serviços, tá bom? Diversidade da base de financiamento. Então, a base de financiamento, ela tem que ser, né, de várias formas, tá bom? Além disso, caráter democrático quer dizer que tem que haver a participação popular e descentralização da administração. A administração não pode ficar só em uma mão, mediante gestão quadripartite. Quando fala quadripartite, refere-se a que são quatro pessoas, né? Quatro governos. Então, aqui vai a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e dos órgãos colegiados do governo, tá bom? Opa, aí. E no artigo 195? E aí vem o artigo 195. O que o artigo 195 vai tratar? O artigo 195 da Seguridade Social vai falar que a Seguridade, ela deve ser financiada pela sociedade de forma direta ou indireta, né? Nos termos da lei. E os recursos vão vir de onde? Da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios e também de contribuições sociais. Quais são essas contribuições sociais? Nós temos as contribuições sociais dos trabalhadores. Os trabalhadores, então, pagarão alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário. Os empregadores, que vai sobrecair sobre a folha de pagamento, receita ou faturamento e sobre o lucro. Sobre o governo, que também vai ajudar nesse financiamento, nós vamos ver que tem os valores do governo e também os aposentados e pensionistas. Nesse caso aqui, não incidindo contribuição sobre os direitos concedidos pelo regime geral de previdência, ou seja, aposentado, ele não vai pagar novamente, tá? Por exemplo, os trabalhadores, eles pagam uma alíquota. Os aposentados, eles não pagam uma alíquota para a Previdência Social. E por isso é chamado de gestão quadripartite. Lembra que eu falei dessa gestão quadripartite? É isso. Trabalhadores, empregadores, governo e aposentados. Além disso, a Seguridade Social também vai recair sobre receita de concursos e prognósticos. Quando tem algum sorteio, Mega Sena, todas essas coisas, sim, tem uma verba que vai para a Seguridade Social, tá? E além disso, bens de importador também, ou serviços de exterior, também tem uma verba que vai para a Seguridade Social, tá bom? E aí nós vamos começar a falar de alguns artigos que são importantes, mas não cai muito em prova nessa parte aqui. Só que vocês devem saber, tá? Então, eu vou passar de forma um pouco mais rápida essa parte de Seguridade Social. Vocês vão ficar sabendo que tem esses artigos. Eles podem cair em prova, podem, mas não é a parte mais importante da aula, tá?
Então, no inciso 1, traz que os estados, Distrito Federal e municípios constatarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Então, essas receitas, elas devem ser usadas exclusivamente para financiar a Seguridade Social dentro de sua jurisdição, sem ser utilizadas para outros fins. Então, existe a verba da Seguridade Social e essa verba só pode ser usada para a Seguridade Social, não pode ser usada para construção de uma outra coisa ou desviar, né, essa verba para algum outro financiamento, tá? Tem a verba específica da Seguridade. Vamos lá para o inciso 2, ainda do artigo 95 da Constituição, tá? A proposta de orçamento da Seguridade, ela será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, pela previdência e pela assistência. Aqui é uma outra coisa que cai também em prova, tá? A Seguridade Social é uma proposta que integra os órgãos pela saúde, previdência e assistência. Vão colocar na sua prova outras coisas que não são esses 3. Por exemplo, educação. A Seguridade Social não tem nada a ver com a educação. É saúde, previdência e assistência, tá? Tendo em vista que as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias é assegurada a cada área de gestão do seu recurso. Então, a área da saúde vai ter a sua área, a previdência vai ter a sua área, a assistência também. Não é de um só, tá bom? Cada um está na sua área de gestão e o seu recurso está na área de gestão. Vou dar um exemplo, o da saúde, o Ministério da Saúde. Tudo bem? Opa, aí. E o inciso 3, ainda do artigo 95, vem trazendo que a pessoa em débito com o sistema da Seguridade, como estabelecido na lei, não poderá contratar com o poder público e nem receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que está em débito, ela não vai poder usufruir, né? Por exemplo, a Previdência, se você está em débito, se você não pagou aquele caráter compulsório, você não pode requerer aquele benefício, tá? Basicamente é isso que vem falando aqui. O inciso 4, tá? Que a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social. Então, pode ser que tenha outras fontes para ajudar ou expandir ou manter a Seguridade Social. O inciso 5 traz que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social pode ser criado, majorado ou estendido. Quando eu falo majorado, é ampliado, tá? Entendido? Sem a correspondência de um custeio total. O que significa isso? Que para se ter novos benefícios ou expansão desses serviços, deve-se haver um planejamento para evitar um desequilíbrio nos fundos da Seguridade Social. Então, há um planejamento para verificar se existe verba, se tem como, para não ficar um prejuízo financeiro, tá? Para ser um programa sustentável, ok? No inciso 6, traz que as contribuições só poderão ser exigidas após 90 dias da data da publicação dessa lei. No inciso 7, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência que atendam às exigências em lei. Então, as entidades beneficentes de assistência, elas não precisam pagar, tá? Não vai ter esse custo. Além disso, o produtor, o parceiro, o arrendatário rural, o meeiro, né? E o pescador artesanal, bem como seus cônjuges que exerçam atividades em regime de economia familiar e também sem empregos permanentes, eles também irão contribuir para a Seguridade mediante a aplicação de alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Tá? Então, aqui é para incluir todos esses aqui e ter certeza que eles estarão inclusos para falar que eles, né, para ter essa aplicação de alíquota e eles terem direito também à Seguridade Social. Só que eles só farão jus
sobre a aplicação dessa alíquota e terão direito ao benefício, tá bom? Esse artigo só vem falar disso mesmo, tá? Aqui eu também vou passar mais rápido, como eu falei, essa parte ela é muito chata, ela é cansativa, mas a gente precisa saber dela. Segura um pouco, que a gente precisa saber, ter noção de toda a Constituição Federal e que se resume na Seguridade Social e na saúde. Então, por isso que eu estou falando dela, tá? Em alguns concursos, em alguns momentos, e eu vou colocar questões, vocês vão ver que é cobrada a Seguridade Social. E aí, no inciso 9, vem trazer que as contribuições sociais, elas poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado. Então, as alíquotas, elas são diferentes, tá, pessoal? Nós temos uma alíquota diferente dependendo da atividade econômica, dependendo do porte da empresa, dependendo da condição estrutural do mercado de trabalho e também da utilização de mão de obra. Então, cada um vai ter sua alíquota, e são alíquotas diferentes, tá? E os critérios, o inciso 10, tá? Vem trazer que os critérios da transferência de recurso para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social, eles irão passar da União para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. E também dos municípios, dos estados para o município. E vai observar a respectiva contrapartida desse recurso. Ou seja, para ter uma transferência equilibrada de recursos, tá? E garantir efetividade. Então, esse inciso ele vem trazer a efetividade e a eficiência da distribuição desse recurso público, tá? Tá bom, da União para os estados, distritos, municípios, do estado para o município, e tem que ter essa contrapartida de recurso. É uma forma também de fiscalização, né? Para monitorar a efetividade e a eficiência desses recursos, tá ok? E aí nós temos outros incisos, esses incisos aqui eu vou passar bem rápido, que fala que é vedada, é proibida a moratória, o parcelamento em prazo superior a 60 meses. Então, é proibido paralisar essa dívida ou parcelar em mais de 60 meses. Também a remissão ou anistia, o perdão ou a paralisação das contribuições sociais, tá? No inciso 12, traz que a lei determinará quais áreas da atividade econômica serão sujeitas às contribuições sociais. O inciso 13 foi revogado e o inciso 14 vem falar que o assegurado somente terá reconhecido como tempo de contribuição ao regime a contribuição maior ou superior à contribuição mínima mensal exigida por categoria, que cada categoria vai ter uma. Então, aqui, gente, essa parte do artigo 95, nesses incisos, é para vocês ficarem sabendo que existe, mas dificilmente vai cair na sua prova. Mas saiba que vai ficar sabendo. Além dele, nós temos outros incisos que eu não achei interessante trazer aqui, tá? Mas são incisos, alguns deles foram até incluídos em 2022, que teve, né, a reforma da Previdência, então tivemos algumas inclusões, mas normalmente essa parte não vai cair na prova. E como é muita informação, vamos focar bem naquilo que vai estar na sua prova, tá? Vamos fazer um pouquinho de questões agora? O que vocês acham? Então, aqui nós temos uma questão, né, que está pedindo para julgar o item a seguir sobre a Constituição Federal, sobre o Sistema Único de Saúde. Então, está falando aqui, no texto constitucional, ou seja, na Constituição de 88, a saúde, ela foi tratada separada da Seguridade Social, a qual compreende a previdência e a assistência. Então, é verdade isso ou não? É verdade que na Constituição Federal nós temos a saúde separada da previdência e da assistência? Isso vai ser na Seguridade Social? E aí, o que vocês acham? Vamos à resposta? Não, tá? Eu vou até voltar lá, que tem falando do artigo, mas vamos voltar lá só para a gente entender.
E essa fotinha tá ótima, esse slide tá ótimo. É isso. A Seguridade Social compreende a saúde, a previdência social e a assistência. Então, são os três, tá? Então, isso é aqui de novo, a saúde, previdência e assistência. Vocês lembram disso? Que eu falei que era importante saber isso? Então, isso é algo que cai muito em prova, tá, pessoal? Então, a resolução 94, ela deixa explícito, assim como eu mostrei na imagem, que a Seguridade ela vai compreender esses três tipos: saúde, previdência e assistência. Entenderam? Foi para a mente isso aí? E esses três vão ser assegurados, vão ser direitos assegurados relativos à saúde, à previdência e à assistência, tá bom? Entendido até aqui, né? Vamos para a próxima, então. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Quando você for fazer sua prova, vamos fazer assim, ó. É a correta. Porque vai vir incorreto, é certo. E aí, às vezes, é tanta questão que a gente se perde. Então, vamos marcar aqui, ó, é a questão correta, tá? Aqui tem falando na letra A. A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência. O que vocês têm a dizer aqui, hein? Falei durante a aula, tá, pessoal? A educação não inclui na seguridade social, tá? Então, a gente já eliminou essa daqui. A letra B. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência. Tá bem o que eu falei aqui, não tá? Tá bem o que foi a aula aqui. Vamos deixar essa separada e ver as outras? A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde e à previdência. Faltou alguma coisa aqui, não faltou? Faltou a assistência. Então, já eliminamos essa também. A assistência social, viram que ele mudou a palavra já de início? Mas vamos lá. A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade. Aqui ele misturou os termos ou trocou, né, de forma, vamos dizer, para enganar a gente, né, o nosso cérebro. Então, assim, tinha que mudar esses termos e tirar a educação, certo? Para essa questão ficar certa. E aqui fala que a Previdência Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação de novo, né? Então, a gente já sabe que a Seguridade Social não tem nada a ver com a educação e a Seguridade Social. Então, aqui é a mesma forma. E aqui, ó, tomem cuidado com esses termos. Aqui ele falou da previdência. Então, nós temos previdência social, nós temos seguridade social e nós temos assistência social. A seguridade é aquele tripé que é dessa questão: saúde, previdência e assistência. A previdência, vamos lembrar, a previdência social é relacionada com a aposentadoria e pensão, tá? E a assistência social é aquela parte de assistência àqueles públicos que precisam. Então, não vamos misturar esse termo, tá? Opa! Então, letra B, certo? Todo mundo acertou aí? Podemos ir para a próxima? Vamos para a próxima questão, então, tá? De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma letra A, né? De forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei e diretrizes orçamentárias asseguradas a cada área
a gestão dos seus recursos. Até então, eu não vi nenhum erro nessa questão. Vocês estão vendo algum erro aqui? Não. Vamos ver as outras? Letra B. De forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, pela educação. Gente, pela centésima vez. Educação não tem nada a ver com seguridade, tá? Então a gente já elimina essa. Mas vamos continuar? Educação, previdência, assistência, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei das Diretrizes Orçamentárias, fica na gestão dos recursos de cada área sobre a competência exclusiva do Ministério da Saúde. Exclusiva do Ministério da Saúde? 2 erros, tá? Letra C. Pelo órgão responsável pela Previdência Social, aqui trocando termo de novo, tá? Tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei das Diretrizes Orçamentárias para a Saúde e a Assistência Social, ficando a gestão dos recursos sob competência exclusiva do Ministério da Saúde. Então, também nós temos aqui 2 erros, tá? Não é pelo órgão responsável pela Previdência e não é exclusiva pelo Ministério da Saúde. Como na questão A lá, é assegurada a cada área a gestão de seus recursos, tá? Então, o Ministério da Saúde tem a ver com a saúde. Vamos para a letra D? Pelo órgão responsável pela Previdência, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a Saúde, Educação. Tudo que tiver educação com Seguridade Social já está errado. Porque Seguridade Social não envolve educação, tá? De forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, pela educação. Então, nós temos aqui, né, que essa está errada, também não envolve educação. Qual que será a resposta? Letra A, certo? Então, de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência, assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Entendido, pessoal? Vamos mais uma? Acerca da ordem social, de acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988. Já trocaram também isso, viu? Vamos decorar aí. Constituição é de 88, porque tem prova que coloca outro ano. Só pegadinha para te enganar, tá? Letra A. É correto afirmar aqui. A letra A. A Seguridade Social compreende um conjunto de ações de iniciativa exclusiva dos poderes públicos. É exclusiva dos poderes públicos? Será? Será se não tem uma contribuição social também? Eu acho que eu falei isso, hein? Então, sim, pessoal, não é exclusiva dos poderes públicos, tá? Tem contribuições sociais. Lembra, trabalhadores, empregadores, tem contribuição social também. Vamos para a letra B? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Ó, aqui já mudou, não é exclusiva dos poderes. De forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, dos distritos, dos municípios de contribuições sociais. Eu acho que tem um slide aqui que é exatamente isso. Não tenho certeza. Vocês estão lembrando disso? Vamos para a letra C, só para a gente continuar? Letra C. A saúde é direito de todos e dever de cada cidadão. Graças a Deus não, né? É dever do Estado, pessoal, tá? Letra D. Não são de relevância pública ações e serviços de saúde. O que vocês acham? Pensa aí, você acha que a letra D tá certa ou errada? Tá muito errada, né? É de relevância pública, sim, as ações e serviços de saúde. E a letra E. A assistência à saúde é exclusiva do poder público. E não, não é exclusiva, tá? Então, temos aqui a letra B, tá? Que fala exatamente um slide que eu coloquei lá atrás.
Então, aqui, pessoal, eu coloco essas questões para vocês entenderem a forma como é cobrado, que é falado em aula. É cobrado mais ou menos dessa forma, e aí vocês vão conseguir, além de exercer ali, né, exercitar o que eu falei, entender como vai ser cobrado para vocês em casa estudarem da melhor forma, tá? Então é isso, pessoal. Nós falamos então hoje, a aula foi sobre seguridade social, que são aqueles dois primeiros artigos chatinhos, eu sei, mas que vocês devem saber algumas coisas da seguridade social, tá? Aqui é só para introduzir o tema da Constituição, mas nós vamos começar na próxima aula falando melhor sobre a parte de saúde. Nós vamos adentrar numa das matérias que mais cai, tá? Então, fique atento, vamos continuar acompanhando, estudando, foco, peguem a aula de hoje, façam exercícios de seguridade, assim como eu fiz, e entendam, estudem, tá? E boa sorte nos estudos, continue acompanhando. Eu sou a professora Carla Daiane, na matéria de legislação do SUS, aqui no pré-concurso Roberto Quintino. E vejo vocês na próxima aula.